Mente seletiva. Meu caro empreendedor, o que você sabe disto? E o que tem a ver mente seletiva com empreendedorismo? Presta atenção. Meu caro amigo, amiga, sem responder estas duas questões que acabei de fazer, você será incapaz de ter cidadania no mundo dos negócios. Em resumo, eu quero te dizer que se você deseja ter o poder de empreender, é necessário antes que você construa a sua mente seletiva. E ter a mente seletiva é ter a capacidade e o poder de escolher com ideias claras a direção, o comando do seu projeto de vida. Assumir isto. E isto vale para você, pessoa. Porque quem não administra a si mesmo, mesmo que administre uma empresa muito bem, ele vai viver sempre como agregado daquela empresa. O que significa isso? Significa que a empresa lidera ele, não ele lidera a empresa. A mesma coisa na família. Se eu não consigo liderar a mim mesmo, que capacidade eu tenho para liderar a minha família? Que capacidade eu tenho para honrar os papéis sociais que eu assumi na minha família? Os papéis funcionais, desculpem-me. Papéis sociais, nada tem a ver com isso. Agora, papéis funcionais quer dizer todas aquelas funções que você exerce na família, como filho, como filha, como mãe, como pai, como irmãos, como provedor, como orientador, educador, como orientando. Então, se você não sabe fazer funcionar os papéis sociais, ou os papéis funcionais, melhor dizendo, que você exerce em sua família, como você vai fazer a gestão conscientemente de uma empresa sem tirar e mantendo, ou melhor, mantendo a sua qualidade de vida? Como você vai desempenhar uma função profissional de liderança se você não lidera a si mesmo? Então, quando você tem uma mente empreendedora e que está num processo de empreender, você vai além das funções. Você passa a ter um propósito para a sua jornada de vida. E todo este propósito, ele é compatível com a qualidade de vida que você deseja ter. Quando eu vejo um empresário mesmo de sucesso fazendo coisas demais, sem qualidade de vida, a empresa sugando dele toda a energia, eu vejo ali alguém que, para exercer a função de empresário, ele continua com a cabeça de CLT, cumprindo função, cumprindo obrigações, e não liderando um processo com autonomia, com liberdade, com responsabilidade. Portanto, responder estas duas perguntas é você dizer que você está capacitado para comandar a sua vida, dirigindo-a intencionalmente, dentro do seu projeto de vida. E este projeto de vida desenhado na sua mente permite que você exerça qualquer papel funcional, inclusive o papel funcional
de empreendedor e de líder dentro de uma empresa. Sem isto, você não terá cidadania no mundo dos negócios. E o que é a cidadania do mundo dos negócios? É exatamente fazer isso. Então, para você que deseja empreender ao longo de toda a sua vida e considerando o seu agora, a consciência que você tem do agora e a consciência do futuro que você pretende construir, eu o convido a ficar até o final desta aula. E quero sugerir também que você se inscreva no canal e ative o sininho. Para quê? Para que você não perca nenhum dos novos vídeos. O vídeo de hoje merece uma celebração especial. Ele é o vídeo aula de número 60 deste canal. Coisa boa. Eu fico orgulhoso disso. E fico orgulhoso que tem gente aqui que está desde a primeira aula. E com certeza, estas pessoas estão crescendo. Porque senão elas já teriam ido embora. Gil, você está falando assim, mas o seu canal só tem 1000 pessoas. E ele vai a 1000, volta a 990 e torna aí a 1000 e não passa disso. Sim, não passa. Você sabe por quê? Porque hoje as borboletas e os beijas-flores dos jardins da internet visitam todo mundo. E eu não sou diferente. Agradeço a eles, porque um belo dia, numa conversa que não tem nada a ver, uma borboleta desta ou um beija-flor, vai ouvir alguém falar, rapaz, eu estou precisando de uma informação sobre autoconhecimento. Cara, eu vi isso, mas eu não estou lembrado direito. Dá uma olhada aí no site, no YouTube, de um tal professor Gil Barbosa. Então, essa pessoa, sem querer, ela está fazendo propaganda de mim, divulgando o canal. Às vezes, acontece. Bom, para você que não me conhece, eu quero expressar os votos de acolhimento, a minha alegria, a minha gratidão pela sua visita. E para você que está comigo aqui desde o princípio, meu caro, você já é da casa. Você sabe que aqui é o seu endereço virtual para obtenção de crescimento. E eu sou um humilde contribuinte do seu crescimento. Tá bem? Então, muito obrigado pelo crescimento que estamos conquistando juntos. Porque a única coisa que me mantém nas redes sociais é exatamente porque eu quero continuar crescendo. E a presença de vocês me leva a esforçar para crescer, para que eu também expanda o nível da minha contribuição com o seu crescimento. Isso me dá prazer, isso me faz sentir gente, isso me faz valorizar os mais de 50 anos dedicados a estudos, se for considerar estudo desde o primeiro dia que eu pisei numa sala de aula. Então, espero que você continue fazendo daqui a sua casa virtual e que você que chegou agora siga também estes passos. Mas, Gil, você está enrolando, até agora não deu a aula, não começou a aula. De fato não comecei, mas vamos começar então? Vamos lá. Eu quero começar dizendo a você que a mente que tudo absorve, ela se confunde. A mente que tudo absorve é exatamente, cara, aquilo que faz com que
você tenha um grande crescimento. É tudo aquilo, fugiu um pouco aqui a ideia, porque uma pessoa muito querida, o Jailson, me mandou uma mensagem aqui, e eu estava esperando exatamente essa mensagem dele. Mas, olha, eu não vou interromper a aula para falar com o Jailson, não. Por quê? Porque quanto mais rápido eu puder fazer isso, melhor vai ser para você que está aí do outro lado. Ou seja, quanto mais rápido eu te entregar a aula, mais rapidamente você estará apto a usá-la no seu dia a dia. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu digo que a aula, que a mente que tudo absorve, se confunde, e que aquela que seleciona prospera, eu estou considerando o selecionar corretamente. Porque não adianta você ter uma coleção de canetas Bics vazias. Você não vai comunicar com ninguém. Não adianta você ter coisas que não funcionam. Colecionar coisas que não funcionam. E a mesma coisa também é conhecimento. Olha, conhecimento. Tem gente que não vai na teoria porque acredita que a teoria é inútil. Quebra a cabeça na prática, vive a vida como um jogo, uma roleta russa de sorte e falta de sorte. Para outros, eles entendem que a teoria é muito importante, como eu achei um dia, e fica só na teoria e nunca entra na prática. Eu estou aqui para te incentivar a transitar da teoria para a prática quando você precisa agir, tomar decisões, resolver situações, solucionar problemas. Mas eu quero que no momento de calmaria você busque oportunidades de crescer. E as oportunidades de crescer resultam de uma boa pergunta que você retira de uma boa teoria. Então, o objetivo da aula de hoje é levá-lo a entender que mente seletiva é algo que te permite escolher e aplicar as escolhas que você faz na rotina do dia a dia para construir prosperidade humana, financeira, para ter qualidade de vida e relacionamentos fortes. E quando eu estou falando de relacionamento aqui, eu estou voltado para a mente empreendedora. Então, eu estou falando das relações institucionais. Das relações que você tem com o seu líder, com os seus liderados, com os seus pares, com o seu cliente, com o seu fornecedor. O conceito base de uma mente seletiva é aquela que filtra informações, que investiga os estímulos e atribui a estes estímulos um significado, uma utilidade, um conhecimento. Seleciona pessoas. Poxa, se eu sei para onde eu estou indo, eu sei com quem eu preciso de ir, com quem eu preciso ir. Se eu vou para tal lugar de ônibus, eu preciso ir com um ônibus dirigido por alguém que faz aquela linha ligando onde eu estou e para onde eu quero ir. Assim também é na vida. Se a minha empresa vive o agora e o agora está desconfortável e me desafia a crescer, poxa, eu tenho que saber buscar nos outros aquilo que eu não tenho. E dessa forma, focar apenas naquilo que contribui com os objetivos, com as metas imediatas e com os objetivos de médio e longo prazo. Porque, gente, no mundo do empreendedorismo,
é muito semelhante à gestão da vida pessoal. Quem antecipa sonhos, colhe tempestade ou acorda em pesadelo. E o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando você coloca a sua integridade orçamentária em risco por um mero capricho, você está fragilizando o seu futuro, comprometendo o seu futuro, vendendo a sua liberdade no presente, comprometendo-a com algo desnecessário. Mas ficou muito complicado, Gil. Então vamos lá. Aplique essa base deste conceito em alguma coisa. Por exemplo, hoje eu estava vendo uma aula de um dos meus mentores e ele dizia que alguém, repetidas vezes, sugeriu a ele que ele fizesse bottoms para dar de presente para os clientes dele, porque ele já era muito rico e não precisava. Olha, quem acha que é muito rico e que não precisa de mais nada, esse aí acabou de ficar pobre. Sabe por quê? Porque quem pensa assim vai parar. E quem para hoje, com certeza amanhã vai estar mais pobre do que hoje. A mesma coisa acontece com a sua empresa. Se você está olhando para a sua empresa e pensa que a sua empresa é o bambambam do pedaço e que não precisa de mais nada para continuar crescendo, meu amigo, você está fadado a deslizar no vazio por algum tempo e depois cair na vala das empresas falidas. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, baseado na necessidade de que a mente seletiva é uma necessidade da mente empreendedora, é o caminho para se ter cidadania no mundo dos negócios, é necessário para a autogestão e é necessário para liderar a sua empresa em termos de processos e pessoas, eu preciso agora te apresentar a base científica disto. E a base científica eu vou buscar no autor do foco, que é o Daniel Goleman. Segundo ele, a mente seletiva é um dos pilares da aplicação da inteligência emocional. A mente seletiva é fruto do alinhamento do neocórtex, a razão, com o sistema límbico, que é a chamada segunda camada do cérebro, que é o centro das nossas emoções. E alinhar significa o quê? Significa que o neocórtex, a consciência, planeja e cria. O sistema límbico pega aquilo e decide se pratica ou não e age. Então é pensado nisto, porque se você não tem uma emocionalidade forte, se você não tem o conhecimento de si, você não tem princípios e valores para, ao longo da sua jornada, se manter fiel ao seu projeto. Por quê? Porque você vai distrair, criatura. Você não viu a citação que eu fiz? Pois bem, depois de tanta insistência, esse empresário resolveu ver se aquela sugestão era uma sugestão inocente. E ele levantou o custeio para fazer 50 mil bottoms. No cômputo geral, isso geraria por baixo o custo de 2 milhões de reais. E 2 milhões de reais que ele ia deixar de colocar na empresa para que a empresa pudesse continuar crescendo.
de investir em projetos sociais para dar resultado, para te dar um bottom de presente, que seria um presente em torno de R$ 40, que você ia jogar numa gaveta e ia esquecer. Porque quantas pessoas você vê com bottom de empresas por semana? Por mês? Quer que eu te diga a verdade? Eu só vejo o bottom no pessoal que vende alguns produtos tipo Mary Gay, e tem aquele outro também que mexe com alimentos de qualidade, mas me faltou o nome agora. Você sabe o que é, certo? Então, nós precisamos disto. E estes dois sistemas, o neocórtex, ele faz esse filtro. E se esse filtro chega com qualidade no mundo das emoções, que é no sistema límbico, ele vai ser classificado lá como algo útil e vai ser usado em decisões, em atitudes, em comportamentos. E existe no mundo empresarial que quem tem uma mente empreendedora no universo do oceano empresarial, um navegador que tenha consciência de si. E que sem ela, ele navega sem rumo. Olha, quem navega sem rumo não navega, boia. E quem boia é vulnerável ao vento, à distração. Ou seja, para quem não tem para onde ir, dizem que qualquer lugar está bom. Para os acomodados, sim, mas para uma mente empreendedora, se eu não sei para onde ir, então qualquer lugar que eu for não presta. Porque eu estou desconectado do meu projeto de vida, da minha empresa, da minha função dentro da empresa. Eu estou desfocado da minha jornada. Então vamos lá. Primeiramente, o que seleciona uma mente seletiva? Primeiramente, pessoas. Se eu estou caminhando na direção de, por exemplo, uma empresa de comunicação, eu terei que ter bons jornalistas, eu terei que ter bons âncoras, eu terei que ter um bom editorial. Por quê? Porque sem isso, tranquilamente, ainda que eu tenha um repórter excelente que traga matéria de capa todo dia, nada vai ser feito. Por quê? Porque aquela empresa não tem identidade. Isto é, ela não tem linha editorial. Então, os relacionamentos nutrem aqueles que procuram pessoas que buscam crescer no sentido do crescimento que você escolheu para você, para o seu negócio. Depois, o que mais que ela seleciona? Seleciona ambientes. Olha, ambiente faz parte da inteligência emocional social nossa. E o ambiente, quando ele está em harmonia com o nosso projeto de vida, ele enriquece a gente, oferece a gente a oportunidade da gente enriquecê-lo. Por outro lado, quando você não tem esta percepção, você pode ir para N lugares onde você sairá pior do que entrou. Eu costumo dizer, um camarada que tem 60 anos, que vai jogar uma partida de futebol com pessoas de 30, essa pessoa não tem noção do perigo que ela está correndo. Por quê? Basta um tranco, gente, que ela receber de uma pessoa de 30, ela pode tirar partes do corpo fora do lugar, como ombros, perna, joelho.
ela pode quebrar, ter uma fratura, ela pode simplesmente voltar para casa pior, porque volta para casa cansado, irritado, porque não consegue mais fazer o que fazia aos 30. Então, se você tem 60 anos e gosta de um futebolzinho, vai jogar com quem tem 60. Ah, mas eu quero ser o cara do tênis e tal. Tudo bem, pega uma raquete de tênis, chama um professor de 60 anos que conhece as suas limitações e vai treinar com ele. Mas eu diria, estes esportes ainda não são saudáveis para alguém que tem 60 anos. Seria muito mais fácil, se você mora numa cidade que tem hipismo, você ir lá e fazer uma cavalgada de 30 minutos, por exemplo, por dia. Seria mais interessante você fazer uma caminhada de 3.000 metros todo dia. Então, quer dizer, ambientes nos deixam melhores ou piores. E quando frequentamos ambientes onde saímos piores do que entramos, esse ambiente não é para a gente. A proposta e o estilo de vida da gente não combina com aquele ambiente. Além disso, o que mais que a mente seletiva seleciona? Dados, informações, conteúdos. Gente, informação é algo poderoso para uma mente empreendedora tomar decisões certas, projetar coisas certas, liderar processos, instaurar processos adequados ao momento da sua empresa. O que é isso? Nós não vivemos mais no comércio intuitivo. Tudo no comércio hoje é ciência. Tem um nível, o livro Armas da Persuasão trata muito bem disso. Há um nível linguístico de você abordar uma pessoa. Pelo jeito que a pessoa chega vestida, você já sabe como que deve abordá-la. Pelo local que você encontra, você já sabe qual é a forma que você vai observar que esta pessoa está naquele lugar procurando o seu produto, procurando você. Então, dados e informações. Mas preste atenção. É preciso que tanto os dados como informações sejam verídicas, sejam conhecimentos verdadeiros. Porque se o conhecimento verdadeiro me permite tomar decisões acertadas, é claro que os fake news, com a apresentação científica, como dados falsos, forjados, tranquilamente, se você confia nele, com certeza, o resultado será muito ruim. O que mais que a gente seleciona? Pensamentos e emoções. Gente, não tem jeito de eu pensar que o mundo está perdido, que a minha empresa não tem jeito e simplesmente achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Então, é necessário que a gente cultive emoções. Mas que emoções? Se você parasse agora e anotasse as principais emoções que você tem todo dia, coloque numa coluna as boas emoções, coloca na outra as emoções ruins. E comece a fortalecer as emoções positivas. Como que você faz isso? Por exemplo, na coluna positiva tem lá alegria, felicidade, saúde, produtividade, inteligência, comunicação. Então você começa, eu sou comunicador de excelência. Eu sou
você está agregando esses adjetivos à sua identidade. E pela repetição, isso vai fortalecendo e vai chegar a fortalecer e formar memória positiva, sobrepondo a memórias negativas. Isso chama-se ativação de recurso. E isso deve ser exercício rotineiro na vida de um empreendedor. Finalmente, a mente seletiva também seleciona ações e hábitos. E aí nós estamos dizendo que o subconsciente está fundamentado em bons valores, que ele tem claramente a identidade de você e a identidade do seu negócio. E por isso ele seleciona ações adequadas e hábitos bons. As ações adequadas é a contribuição que ele dá para a empresa, para as pessoas que estão na empresa crescerem e crescerem harmonizadamente. E os hábitos são os comportamentos dele para manter a qualidade de vida pessoal, a autogestão, a harmonia com si mesmo e, ao mesmo tempo, os relacionamentos interpessoais qualificados. E usa também disto para poder perceber aonde o seu mundo interno conecta e cresce e aprende e contribui com o mundo externo. Bom, mas como aplicar a mente seletiva numa rotina empreendedora? Primeiramente, vamos falar aqui de liderança de pessoas. Para liderar pessoas e escolher bem com quem trabalhar, você precisa de pessoas que possam contribuir com o projeto que está em curso na sua atividade de empreender. Quer seja no empreendimento próprio, quer seja como parceiro de um outro empreendimento, quer seja como funcionário exercendo liderança dentro de uma empresa. É preciso que esta pessoa conheça de padrão comportamental. Para quê? Para que ele conheça o seu perfil comportamental e saiba, então, detectar os perfis comportamentais de seus liderados, de seus clientes, de seus fornecedores, do seu chefe, da sua liderança, ou seja, do seu líder. Além disso, também privilegiar aquilo que realmente importa. O que é isso? É dar foco no processo e, ao mesmo tempo, perceber as competências dos liderados. Porque quando ele observa isso, ele coloca esses liderados para exercer o que eles têm de melhor. O que é que eles têm de melhor? As suas competências. Ao fazer isto, ele consegue manter, reter os talentos e colocá-los em franca linha de crescimento, de desenvolvimento. E, além disso, todo líder tem que delegar. Delegar não é simplesmente deixar para lá, entregar para alguém e dar as costas, mas também não é saber o que delegar. Tem coisas que não podemos delegar. Em cada papel funcional nosso, tem coisas que nós precisamos fazer. Por outro lado, tem coisas atrasadas. Essas coisas atrasadas nos transformam em tarefeiros, em apagadores de incêndio. Porque o que já era para ter sido feito, eu não tenho tempo para planejar e fazer da melhor forma possível. Eu vou fazer do jeito que der. Depois, você precisa saber, além disto, que tarefas você está fazendo
que não contribui em nada, nem com o seu crescimento, nem o crescimento dos seus líderes e nem com o processo da empresa. Então, delegar com maturidade. Quem quiser saber mais sobre a questão de delegar, pode me mandar perguntas que eu vou responder, é um tema bastante interessante e creio eu que ainda teremos aula disto neste módulo 2 da Era 3. Aliás, eu esqueci de falar para vocês no princípio, a Era 3 é uma era em que nós trabalhamos a questão da mente empreendedora. Começamos pela formação da mente empreendedora, pelo treinamento da mente empreendedora. E agora estamos na mente seletiva, que é essa mente empreendedora em ação. E na gestão dos processos, o que uma mente seletiva faz? Primeiro, o foco dela está no essencial. O que é isso? Faça agora o que precisa ser feito agora. Ah, mas eu não estou preparado. Bom, e para você estar preparado para fazer agora do que você precisa? Ah, mas eu precisaria ter um profissional não sei das quantas. E aí eu te pergunto, quantos profissionais desses você já conhece? No seu banco de currículos aí, quantos funcionários desse tipo tem lá precisando do seu telefonema para mudar de vida? Outra coisa, eliminar tarefas inúteis e que não dão resultados. Gente, é muito comum você chegar na empresa e ver a empresa investindo em tarefas que não contribuem com o processo, não contribuem com a equipe, não contribuem com a imagem da empresa. O que é? Está faltando capacidade de percepção do processo das pessoas que fazem a gestão do processo. Finalmente, também as pessoas que têm essa mente seletiva, elas praticam o princípio da lei de Pareto, 80-20. 20% é o que acontece dentro da empresa, o que acontece com você, o que acontece com a sua equipe. 80% é o que você, a forma que você responde ao que te aconteceu. O que acontece? Qual é a diferença? A mente seletiva, quando ela é desafiada, ela procura responder com humildade ao desafio. E se ela reconhece que ela não está apta, ela pede ajuda. Mas ela não deixa sem responder. Depois, ajuda na comunicação. Olha, uma pessoa que tem mente seletiva e que está bem conectado com o processo que desenvolve, ou com a equipe que lidera, ou com a equipe na qual ele é liderado, ele sabe ter uma comunicação assertiva. Ele é claro, objetivo, positivo e otimista. Ele é capaz também de escolher palavras que inspiram e que não ferem, inclusive quando tem que dizer coisas desconfortáveis. Além disso, ele se torna um privilegiado porque ele vai usar essa capacidade mental de selecionar na autogestão. Ele vai selecionar os seus pensamentos, os pensamentos úteis. Todo mundo sabe disto, que o Pelé, quando jogava, ele chegava meia hora antes no vestiário para quê? Para aquecer? Não. Chegava, escolhia um canto, arrumava lá de acordo com o gosto dele, deitava, fechava os olhos e ficava projetando o que ele ia fazer em campo. O que é isso? Autogestão.
certa vez eu li uma reportagem em que falava que Bill Gates, em finais de semana, enquanto os funcionários e amigos estavam saindo para ir divertir, ele botava uma bermuda, calçava um chinelo de dedo, vestia uma camiseta e ia para a Microsoft. Trabalhar, não. Ele ia para refletir sobre tudo que estava sendo feito ali. O que é isso? Autogestão. É a capacidade de reduzir o excesso de estímulos para focar nos estímulos certos. Isso é, ele estava lá treinando atenção e foco, atenção plena e focado no futuro do processo chamado Microsoft, que estava sob a batuta dele. Então, por que a seleção é essencial? Acho que nem precisa chover neste molhado para te falar. Mas como o meu papel aqui é dar aula, então, vamos lá. Primeiro, economia de energia mental. Se eu economizo a minha energia mental, só vai sobrar energia para focar no que de fato é importante. Então o cérebro consome muita energia. E ele precisa estar convencido por você de que aquela porta que você está pedindo para ele investir nela é uma porta que vai recompensar a ele, a você, ao objetivo imediato da equipe, da empresa, em alta escala. Aí ele sim. A hora que ele tiver atenção por isso, ele passa a jogar do seu lado. Isso evita sobrecarga, evita o tal chamado burnout. Né? Por quê? Porque nós somos seres de medida. Tudo cansa quando é em excesso. Até fazer nada. Procure levantar um dia, sentar na poltrona mais confortável da sua casa e se proponha a passar o dia inteiro ali, para você ver o quão confortável você vai sentir 2 horas depois, naquela poltrona maravilhosa que é sonho de consumo de tanta gente e que você pode desfrutar disso. Imagina. Acelera resultados. O que é acelerar resultado? Não é só aumentar, diminuir o tempo para a obtenção do resultado. É melhorar a qualidade, a quantidade do resultado. E às vezes, para aumentar a quantidade do resultado, é necessário reduzir a produção. Ontem mesmo eu estava vendo uma notícia em que dizia que a Microsoft vai demitir 6.000 pessoas com qualificação média a alta nos próximos 6 meses. E que isso corresponde a 3% da capacidade geral da Microsoft. E eu pensando comigo, os caras que estão nesta barca com a mentalidade de CLT já devem estar com seus currículos correndo o mundo afora à procura de um outro patrão para pagar para que ele faça o que ele já sabe. Por quê? Porque ele é incapaz de vender diretamente aquilo que ele já sabe fazer. Mas para aqueles caras que estão preparados e que sabem que vão estar nessa barca, eles podem criar uma empresa tão forte, tão potente, como é hoje a Microsoft. É claro que a empresa que eles montarem não vai começar deste tamanho. Mas, imagina, se o cara que fundou o Google, tem hoje o poder que tem, em menos de 20 anos. Imagine agora estes caras afinados com o mundo da tecnologia, com o auxílio de IA,
com capacidade de algorítmica aumentada. Imagine 10 camaradas desses se propondo a abrir uma empresa. O futuro de crescimento dessa empresa. Eu espero que desses 6.000 tenha de 6 a 60 pessoas que estejam preparados e que tenham com a mentalidade de empreendedores formadas para tomar no mundo prático aquilo para o qual estão preparados como empreendedores. E garante congruência, gente. O que é garantir congruência? É garantir você conectado a si mesmo, dentro da empresa, fazendo o que gosta. A empresa crescendo, porque você conhece a natureza dela, consegue se conectar com a natureza dela, consegue conectar os seus liderados com a natureza e as necessidades dessa empresa, consegue ver, transmitir para esses liderados que eles são importantes, fazendo o que fazem para a empresa e para você. E esses liderados, com certeza, vão contribuir com o seu propósito de modo estupendamente grandioso, ricamente, com certeza, eles vão ter domínio da identidade, da missão e da visão de futuro. Então, numa atividade prática, eu quero sugerir a vocês que partam da ideia de que a mente seletiva é um instrumento de alta performance. E que não basta você absorver todas as informações do mundo, mas é preciso que você delimite o mundo de informações que contribuem com o seu crescimento e que contribuem com o processo derivado da sua iniciativa como empreendedor. Ou derivado da sua iniciativa como parceiro, ou derivado da sua iniciativa como funcionário. É preciso filtrar o que serve e transformar o que pode ser melhorado e mandar embora o que te paralisa. No exercício prático, eu quero que você liste 5 aspectos que você precisa começar a selecionar melhor sua rotina. Considere para isso pessoas, anote aí, pessoas, ambientes, informações, emoções, hábitos. E depois você vai escolher um destes itens para praticar durante este mês. E toda semana, na segunda-feira e na sexta, você vai anotar os resultados. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais uma aula e eu quero pedir a você para divulgar o canal, para dar o seu like, para comentar as nossas matérias, para que possamos crescer juntos. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.